Olá, bom dia comunidade Paz e Bem, bom dia comunidade da TV 247, meu nome é Adriana, sou a Adriana de Nanã, do Ilê Chão Monanã, e tenho a grata satisfação de estar aqui mais uma manhã de quinta-feira com vocês. Bom, como toda semana, nosso ritual, nosso ebó semanal da gratidão, que eu não abro mão de fazer esse exercício com vocês. Ebó são rituais, são uma infinidade possível de ebós, né, de rituais, que servem para levar energias ruins embora, ou trazer boas energias, mas tem principalmente os ebós comportamentais, que servem para quê? Servem para nos ajudar a mudar algum comportamento que possa estar nos prejudicando ou prejudicando alguém da nossa família ou a nossa comunidade, certo? Então, eu sou muito grata por estar aqui com vocês, sou grata por estar com saúde, a minha família estar com saúde, sou muito grata pela minha família de axé, que é uma família que me apoia, que me acolhe. Sou muito grata pelos amigos leais que Exu coloca no meu caminho, pessoas que estão ali na hora que eu preciso, que me estendem a mão, que puxam minha orelha quando precisa também. E eu sou muito grata por isto e por estar aqui nesse espaço de troca e aprendizado constante com vocês. Bom, dando continuidade na nossa série sobre caráter, certo? Meu trabalho aqui, minha proposta são trazer, na verdade, trazer reflexões a partir dos valores civilizatórios das culturas de matriz africana, refletindo para as práticas cotidianas, para a prática do dia a dia. E nessa série nós estamos falando sobre caráter, sobre a importância do bom caráter. Mas eu trago o caráter, a reflexão sobre o que é ter um bom caráter da perspectiva da matriz africana. E eu acho importante a gente parar para refletir sobre isso, pois sem um bom caráter, isso é um trabalho individual. Eu costumo dizer que o bom caráter é um exercício cotidiano, é um esforço cotidiano, porque muitas vezes vai na contramão do que está dado como comportamento comum na sociedade. Na nossa sociedade é comum discriminar, o racismo é comum, todo tipo de preconceito, o machismo é comum, a misoginia, a xenofobia. Infelizmente, tudo isso é comum. A busca da vantagem, de tirar vantagem em qualquer momento, em qualquer situação, de não se aceitar perder, de não se pedir desculpa, de não se reconhecer o erro. Nada disso faz parte de uma estrutura de bom caráter, de valores, né? Valores e virtudes da perspectiva da cultura de matriz africana. E parece bobagem, mas às vezes nas pequenas coisas. É tão comum se acusar, se apontar, porque o político roubou, ou os vários aí que a gente vê nas redes sociais, nas mídias oficiais, aquele que roubou, que matou e tal. Mas eu preciso ter para mim que roubar R$1 milhão ou roubar R$1 é roubo no mesmo tamanho. Eu tenho que... Uma coisa, e aí um exemplo, eu posso fazer uma compra e uma pessoa, o caixa, errar o troco. E pode me dar o troco a mais. Se eu percebo isso, se eu confiro e vejo que a pessoa me deu o troco a mais,
é do bom caráter eu corrigir, eu devolver o dinheiro. Até porque, primeiro que o dinheiro não é meu. Ah, mas R$1, R$2, R$10, não tem problema. Ah, a empresa é grande. Ah, instituição financeira. Ah, vai abater isso, sei lá, do seguro e tal. O que vale é, esse dinheiro não me pertence. Se não é meu, não é meu. Se não é meu, eu não tenho direito a ele. É diferente se você não percebe, se você não observa, pega o troco, guardou e tal, e não viu. Agora, se você viu, se você percebeu que errou, que o outro errou, te deu um troco a mais, é do bom caráter sim você devolver a diferença. Porque pode, independente de qualquer coisa, ainda pode haver várias consequências. Normalmente quem paga por essa consequência é o mais pobre. Não se preocupem, porque o hipermercado nunca vai sair no prejuízo. Ele vai descontar daquele funcionário, daquela funcionária, que muitas vezes trabalha um sistema de trabalho beirando o escravagista, né? Beirando o sistema de escravidão, trabalhando loucamente, às vezes quando vai ver, somar no final do mês, mal dá para a cesta básica, né? Em troca de comida. Então, e esse dinheiro vai ser descontado dessa pessoa. Mas mesmo que não fosse, uma sociedade de bem viver, ela só é possível, falando uma estrutura de uma sociedade de bem viver, a partir de pequenas mudanças individuais. Pois eu, enquanto ser integral, indivíduo integral, ser humano, o meu comportamento, ele impacta na minha vida, mas também por onde eu passar. Se eu boto fogo numa árvore, isto impacta, mesmo que ela esteja no meu quintal, ela vai impactar ali na minha casa, mas ela vai impactar no clima daquele território, daquele micro território, daquele pequeno bairro, no espaço para insetos, aves que poderiam fazer ninho, ou seja, eu impacto. E aí tem, dentro dos valores e virtudes prescritos na cultura de matriz africana, tem a honestidade pública e a honestidade privada. Quando a gente lê, estuda os tratados de fala, lembrando que o meu conhecimento, meu minúsculo, né, insignificante conhecimento, o pouco que eu consegui aprender e o que eu me aprofundo é na cultura iorubá, que é a minha tradição também religiosa, do meu culto ancestral, é a partir da cultura iorubá, certo? Lembrando que a África não é um bairro, não é um país. Eu falo de cultura de matriz africana, mas existe uma diversidade imensa de etnias, de grupos étnicos, de idiomas, de cultura, certo? Então, é importante reforçar isso aqui. Mas vamos falar da honestidade. E hoje eu quero reforçar sobre a importância de refletirmos sobre a honestidade pública, principalmente no momento social que vivemos hoje. Estamos no período de eleição, estamos no mês de setembro de 2022. É um momento muito delicado no Brasil. E muito do que vivemos hoje é em consequência da falta de honestidade pública de muitos e muitas brasileiras. Por quê? Houve toda uma propaganda negativa. Eu sou petista, mas independe disso, né? Eu trabalho formação política desde a minha juventude.
Para mim, mais importante, se você vai... Bom, hoje, importante para todo mundo é votar no Lula, certo? É quase uma questão de última chance da gente tentar recuperar, manter o pouco que sobrou das estruturas do Brasil. Mas no mundo ideal, numa sociedade ideal, eu Adriana, eu acredito que, para mim, mais importante do que você votar em A ou B é você saber o porquê você está votando e se corresponsabilizar por isso. Que é algo que a gente não discute na nossa sociedade. Da importância do comprometimento comunitário e social e o tamanho da responsabilidade do voto. Você votar não é brincadeira. E por que eu digo que muito do que nós estamos vivemos na pandemia, estamos passando com toda a violência presente institucionalmente, né, nesse país e socialmente também no Brasil, muito promovido pelo atual governo federal, atual presidente, né, da República, é culpa de muitos de nós. Muita gente que não quis, que acreditou nas mentiras contadas contra o presidente Lula, acreditando nisso, se omitiu de sair para votar. A gente já vinha num movimento desse, né? Muita gente, vou justificar, a multa é pequena, vou usar para viajar, vou usar esse dia para fazer um churras em casa e tal. Só que não pensa, mais do que, não importa se é obrigatório ou não, praticamente não é, porque a multa é pequena, mas qual o tamanho da minha responsabilidade social? E, inclusive, muita gente que não votou no primeiro turno, anulou, né? Ou, apesar de toda a balbúrdia que estávamos vivendo ali, votou, mas não quis votar no PT e também não quis votar no que estava, no candidato que depois veio a ser eleito, preferiu se omitir, não votou nenhum nem outro, não se atentou para o tamanho da sua responsabilidade e não viu o tamanho do risco que estávamos correndo. Se omitiu e muita gente veio depois, inclusive, publicar nas redes, eu não tenho culpa disso, o que está passando, porque eu não votei. Você não votou em ninguém, então você é tão culpado quanto aquele que votou no atual presidente. Sim, porque no Estado democrático de direito, que aí a importância de assumirmos a responsabilidade social, e aí por isso que eu estou falando de honestidade pública, que é um dos valores prescritos na cultura de matriz africana, inclusive eu dirijo isso também para os povos de terreiro, para os sacerdotes de matriz africana, quanto à sua responsabilidade social, como liderança política, porque ser um sacerdote é o lugar de uma liderança política. Sim. E se omitir num momento como esse é muito desonesto. Urna eleitoral não é pia batismal. Que você vai lá, como Pôncio Pilatos, e lava suas mãos, digita lá e vira as costas. É da sua obrigação ir votar, escolher o seu dirigente, seja o seu governador, o seu presidente, o vereador, o deputado, seja federal ou estadual, ou senador. É da obrigação de cada um de nós entender o papel de cada uma dessas lideranças,
desses cargos públicos, que são cargos públicos, e é da nossa obrigação também acompanhar o que aquele candidato que você votou, o que ele está fazendo. Porque o erro de um passa a ser o erro de todos. Porque independente, todos aqueles que se omitiram, dá para lavar as mãos para as mais de 700 mil almas, as mais de 700 mil pessoas que morreram. Eu digo mais de 700 porque eu tenho certeza que a gente perdeu mais de 1 milhão de pessoas. Porque não tiveram, durante a pandemia, não foi só a falta da vacina, a falta de cuidado, a desinformação que foi provocada, que foi propagada pelo país com relação ao risco do coronavírus. E aí você vai virar para crianças que ficaram órfãs, porque teve muitas crianças que perderam pai, mãe, avô, perderam todo o seu ciclo familiar. Pessoas que morreram fora de hora, não tiveram direito a uma boa morte. Não tiveram o direito de uma boa morte. E aí você vai virar e falar, ai, isso não é culpa minha? Lavo minhas mãos porque eu não votei no fulano. Se você não votou em ninguém, você é tão culpado quanto quem votou. E aí fala, ai, Adriana, mas é responsabilidade, é nossa responsabilidade. E no Estado Democrático de Direito, se eu acredito naquele candidato, na proposta, que é da minha obrigação saber o que ele está propondo. Não posso votar em alguém porque é bonito, ou porque canta bem, ou porque é um ótimo ator ou atriz, ou um bom jogador de futebol. Eu tenho que votar em alguém, em um candidato, de acordo com as propostas dele, para o mandato dele. Porque seja candidato à presidência, porque muito do que o atual presidente da República está fazendo, ele não está fazendo novidade, ele anunciou. Ele anunciou. Acontece que as pessoas não levaram a sério. E é obrigatório, por lei, os candidatos registrarem no tribunal eleitoral o seu plano de governo, o que pretende fazer. Então, vamos acordar. Para uma sociedade de bem viver e falar de bom caráter, para uma construção de uma sociedade de bem viver, a honestidade pública, ela é tão importante quanto a honestidade privada. De ser honesta dentro de casa, com o meu companheiro, com a minha companheira, com os meus filhos, com os meus mais velhos, com os meus mais novos, meus sobrinhos, mas também com os meus vizinhos. Impossível pensarmos numa sociedade de bem viver achando que eu devo delegar as minhas responsabilidades para outro e ficar em casa apenas reclamando. Aí eu reclamo que porque não tem remédio no posto de saúde, eu reclamo se não tem a qualidade da merenda, ou se não tem merenda nas escolas, ou se não tem professor, a qualidade, a formação desses profissionais da segurança pública, e ficar esperando receita mágica. Não. É passada a hora de nós, brasileiros, nos comportarmos feito pessoas adultas. Adultas. Não basta ajoelhar e orar. Porque oração, né? Orar sem ação não basta. Se você é de matriz africana, não basta tirar seus ebós. Não basta fazer sua iniciação, ir lá, acender vela, rezar,
tá lá no culto e não exercitar o bom caráter. E no tema de hoje, a honestidade, seja pública quanto a privada. A construção de uma sociedade bem viver não é milagre, é uma construção. É uma construção social, coletiva, e é fundamental a participação de cada uma presente nessa sociedade. Todos nós, todos, todas e todes, são e somos responsáveis pela construção de uma sociedade de bem viver. Para isso, dentro dessa honestidade pública, é fundamental eu rever todos os meus preconceitos, os meus valores. Sim, tenho preconceito, todo mundo tem, de alguma medida, pois somos forjados dentro de uma sociedade que ela é estruturada em cima do racismo, do machismo e todo tipo de violência. E só é possível mudar isso se cada uma de nós nos revermos, partindo da reflexão da honestidade pública e a honestidade privada. E isso é uma reflexão individual que cada um de nós precisa fazer. Espero que vocês tenham gostado da reflexão de hoje, a provocação, né? Porque eu tenho feito mais provocações do que apenas reflexões, propostas de reflexão. As eleições estão chegando, temos muita luta pela frente. E não basta ir votar, não basta só assistir a posse, quiçá, né? Eu tenho fé em Oxalá, em Xangô, em Exu, que abrirá nossos caminhos para tempos de amor e de esperança e de construção de uma sociedade bem viver. Mas para isso é necessário que todos nós nos levantemos. Não apenas no dia 2 de outubro, mas também a partir de janeiro, porque precisamos juntos, juntas e juntos, construir um Brasil para todos, todas e todes. Um beijo grande, que Pai Oxalá nos abençoe grandemente, que cuide dos nossos oris, que nos ajude nessas reflexões, refresque nossa cabeça, refresque o nosso ori, para que sejamos capazes de fazer as melhores escolhas, refletir com amor e tranquilidade quanto aos nossos atos e o nosso papel social, e que sejamos capazes de formar bem também as nossas crianças, para que amanhã sejam atores, atoras fundamentais nessa sociedade de bem viver para todos, todas e todes. Um beijo grande e até quinta-feira que vem.